Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, assim seja. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, em nome da Trindade augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a força do sábio arquiteto do universo nos envolva nesta linda e abençoada quinta-feira, dia 25 de junho. Que este dia seja iluminado e abençoado por Deus. Graças a Deus pelos 6 cultos que tivemos ontem, pelas almas que ganhamos, pelas grandes celebrações, pelas centenas de frasquinhos com óleo que nós distribuímos ontem na catedral e também na sede. Pessoas vieram de todo o recôncavo, de longe e de perto, para pegarem um frasco com óleo e para ungir a casa, a família e ministrar a bênção de Deus em nome de Jesus. Foi verdadeiramente uma quarta-feira como nós já esperávamos que fosse. Abençoada, iluminada, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Foi um dia de uma grande colheita para o reino dos céus. Graças a Deus pelo dia de ontem. Olha, pessoas já estão aí conosco: Antônia Freitas, Maria Eugênia Santos, Edinalva Costa, Hilda Ramos, Márcia Maia. O povo estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo a acordar pela manhã, bem de manhã, para ouvir o Bom Dia Espírito Santo e receber uma bênção de Deus. A Soraya Soçoca já está também de pé. Amém. A Márcia Maia, Casa da Bênção de Itapuã, Deus abençoe. Hilda Ramos, Diaconisa Naná, Márcia Maia, graças a Deus, é gostoso, é extraordinário, é maravilhoso levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Eu aprendi a levantar pela manhã com meu pai, que era padeiro, e levantava pela manhã bem cedo, e ia e nos acordava e dizia: acorda para pegar no chifre do boi. Não tinha boi nenhum, não é? Era a expressão dele, com muito carinho, com seus filhos. Aí acordava a turma toda, eu, Jair, o João, a Tereza, a Regina, o Geraldo, todo mundo pulava cedo. Então, desde bem menino, que eu levanto de madrugada. E agora, há 41 anos, também aqui pela Cruzeiro da Bahia, apresentando de 5 a 7, o Bom Dia Espírito Santo. Alan Santos já está conosco, Soraya Pimentel, Deus abençoe. Então, é bom levantar pela manhã, olhar para o céu e dizer bom dia, Espírito Santo. Já estamos em cadeia com a cultura da Bahia, com a Cruzeiro da Bahia e também pela ICB Rio Grande do Norte com o missionário Juarez Martins. Deus abençoe. Estamos em cadeia falando para todo o Brasil, porque o Bom Dia Espírito Santo agora é internacional. Pela rede de rádios,
pelo aplicativo Radiosnet e também agora pelo Facebook, esta ferramenta abençoada por Deus. Deus abençoe a Lígia Magalhães, que já está conosco, Nelma Souza Borges, Libne Fontes, milagre, Libne acordar cedo assim, alguma coisa aconteceu de extraordinário. Deus abençoe Libne, é pastor na Boca do Rio, também na catedral ao meu lado, é meu genro número 2. Demário Pereira já está conosco, Hilda Ramos também, Soçoca, pode mandar para mim uma carinha, um foguinho, uma mãozinha, porque daqui a pouco nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eliane Brito também já está conosco, e ela diz ali, bom dia Jesus, parabéns, louvado seja Deus. Libne está dizendo, de madrugada, tudo ainda está escuro. Tem até um hino, não é? Que diz, a madrugada ainda estava escuro, eu já buscava a face do Senhor. É bom, e de madrugada a fila é menor, como canta Jorge Binar. A fila é menor, irmãos, de madrugada a fila é bem menor, é verdade. Mas nós estamos com uma fila grande, o povo está aprendendo a acordar de manhã. Diaconisa Naná, ela diz, amém, Deus abençoe, Ministério Casa da Bênção, ICB Ponto de Parada, Simões Filho, Deus abençoe. Povo Bonito de Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, todo o nosso querido Recôncavo. Soraya Pimentel, bom dia, Espírito Santo, louvado seja o Senhor Jesus. Amém, Soraya, Deus te abençoe, filha. Então, ontem Deus abriu as janelas dos céus. Coloque aí agora um copo com água. O meu já está aqui sobre o seu rádio. Peças de roupa de alguém que esteja doente, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Tá bem? Coloca aí sobre o seu rádio papéis e documentos. Marinês Linhares, lá de Caruaru, já está conosco também. Caruaru acordam cedo por causa da feira, da linda e abençoada feira de Caruaru. Comprei muito bolo a quilo ali na feira de Caruaru, fazia minhas feiras na feira de Caruaru. Deus abençoe Caruaru. Então coloque aí agora um copo com água, uma peça de roupa de alguém que esteja doente, ponha sobre o rádio, pegue um pouquinho do azeite de oliveira, puro, viu? Puro. E coloque aí dentro de uma latinha, de um vidrinho, de um frasquinho, de um pires, de uma xícara, para o momento da consagração. Eu posso consagrar porque eu creio. Então põe um pouquinho do óleo aí para o momento da consagração e depois você usará como um instrumento espiritual, tá bem? E não esqueça, antes de você sair de casa, faça a Deus uma oração de proteção. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, vai viajar, vai para uma audiência, você que vai viajar de ônibus, de avião, de carro, às vezes um mal está ali te esperando, misericórdia. Então saia debaixo da unção, unge a cabeça do seu filho, de sua filha. Luciane Oliveira também já acordou, parabéns para você, Luciane, que aprendeu a acordar cedo com Bom Dia Espírito Santo. Ainda está na cama, mas já está acordada. Deus te abençoe, Luciane. Então, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração, se unge. Você que está a caminho da maternidade também, você que hoje irá ao banco, se unge para que você vá e volte na paz. Você que vai para uma audiência, você que vai pegar estrada ou de avião, se unge. Tenha a proteção de Deus. Tem muita gente que já acorda pela manhã com pé esquerdo, chamando nomes, brigando, agredindo, praticando violência com os filhos, com a família. Então levante na paz,
segurando nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizendo: bom dia, Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso. Lá na Itália, na França, na Alemanha, em Toronto, no Canadá, nos Estados Unidos, lá na Venezuela, na Argentina, no Chile, muita gente nos acompanhando, também dizendo bom dia, Espírito Santo. Na Suíça, na Suécia, também Deus abençoe. Lá na Guatemala, Deus abençoe. Muita gente de longe, de perto, levantando e dizendo bom dia, Espírito Santo. Lívia Barbosa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, bispo. Amém, bom dia. Almira Silva, sou Casa da Benção, Águas Claras, pastor. Georgia, amém, Almira. Deus te abençoe, filha. E Deus abençoe nosso querido pastor George, aí no fim de linha do nosso querido bairro de Águas Claras. Tanval Silva é uma empresa de turismo. Bom dia, Espírito Santo, é isto aí. Deus abençoe. Os turistas agora estão meio parados por causa da pandemia, mas sempre alguém pede oração por aqueles que trabalham na área do turismo. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe vocês aí, no Sítio dos Olhos, aí próximo a Três Corações, família do missionário Eulário, também me acompanhando, Deus abençoe. Pouso Alegre, Deus abençoe. Machado, Deus abençoe. Três Pontas, minha cidade, Deus abençoe. Boa Esperança, Campos Gerais, Campo do Meio, Santana da Vargem, São João del Rei, Barroso, Barbacena, Conselheiro Lafayette, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí em Congonhas. Deus abençoe o povo lindo do Vale do Aço. Deus abençoe Uberlândia, Uberaba, Araguari. Deus abençoe Patos de Minas. Deus abençoe nosso Distrito Federal. Carlos Silva, de Caruaru, já conosco. Deus te abençoe, Carlos. E Deus abençoe nosso querido Pernambuco, Surumbim, Belo Jardim, Bezerros, Gravatá. Deus abençoe minha querida Petrolina. Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia, Patos na Paraíba. Deus abençoe vocês aí, também no Piauí, em Palmas, no Tocantins. Deus abençoe todo o povo do Pará, sul do Pará, Rio Maria, Xinguara, Marabá, região próspera e abençoada por Deus. Deus abençoe os cuiabanos que estão conosco, o povo da grande região também aí do sul do Mato Grosso, Campo Grande, cidade de Três Lagoas. Deus abençoe. Deus abençoe Manaus, que também já estão ligados conosco. São Paulo, Rio de Janeiro. Luciene Oliveira está dizendo: manda um bom dia para a cidade de Itaberaba. Deus abençoe Itaberaba. Temos a Casa da Bênção aí em Itaberaba. Pastor Luiz, Deus abençoe em nome de Jesus. Itaberaba, uma cidade próspera aqui na nossa, mais ou menos 250 quilômetros de Salvador. Deus abençoe. Feira de Santana, Deus abençoe minha querida Vitória da Conquista. Deus abençoe também São Mateus, Linhares, aí no estado do Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí em Macaé, também ouvindo o nosso programa. Niterói, Rio de Janeiro, muito grande a nossa audiência no Rio de Janeiro, muitas pessoas nos acompanhando pelo aplicativo Radiosnet, muita gente me acompanhando agora pelo Facebook também, pessoas que acordam pela manhã ou outros que acessam o programa mais tarde. Mas o Brasil agora
estão conhecendo o bom dia, Espírito Santo, levantando pela manhã e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Olívia Souza, bom dia, Espírito Santo. Estou deitada, ligadinha, amém. Muita gente agora preparando café, muitos já de pé, outros já no metrô, no ônibus, no carro, no trabalho, outros ainda na cama, deitado e ouvindo bom dia, Espírito Santo. É a maior cadeia de preces do rádio metropolitano. Espírito Santo. Deus abençoe Antônio Carlos, a paz do Senhor, bispo Itatim. A igreja Casa da Bênção foi aberta ali na cidade de Itatim, que fica mais ou menos a 70 quilômetros abaixo de Feira de Santana. Itatim, ali tem um casal abençoado, Antônio e a sua bela esposa, fazendo um trabalho bonito para Jesus, ali na cidade de Itatim. Deus abençoe Itatim. Antônio Carlos já está conosco, Almira Silva, Jucimeire Santana Venceslau, amém. Pode mandar para mim um foguinho, uma mãozinha. Deus abençoe todo o povo da Avenida Paralela, do Leparque, do Alphaville, de Itapuã, Estela Mares, Mussurunga. Deus abençoe meu querido Lauro de Freitas. Eu te amo. Deus abençoe Camaçari, Simões Filho, Francisca Ferreira Silva, bom dia, Espírito Santo, que maravilha, estamos entrando em milhares de lares, por este Brasil afora. Deus abençoe Boca da Mata, misericórdia, Estrada Velha do Aeroporto, Mussurunga. Deus abençoe Cajazeiras, muita gente em Cajazeiras nos assistindo, nos dizendo bom dia, Espírito Santo. O povo de Deus é um povo ligado, antenado. Pastora Raquel, lá de São Paulo, Mauá não, lá do Brás, já está de pé. Deus te abençoe, Raquel. Raquel Scali, bom dia, paz do Senhor, a paz, Raquel. Deus abençoe os nossos irmãos aí em Budas Artes, a nossa oração e jejum pelo missionário, o nosso missionário aí de Embu das Artes, a nossa cobertura espiritual por ele e pela sua família. Deus abençoe pastor genuíno. Soraya Rodrigues, lembranças para o povo abençoado de Cajazeiras 11, Cajazeiras 11. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia... Que dia é hoje? Hoje é 25, última quinta-feira do mês. Aparecida Fagundes já está conosco, de Juiz de Fora. Amém, glória a Deus, aleluia, bom dia, Espírito Santo, a paz do Senhor, bispo. Pastora Cida Fagundes, Juiz de Fora, Deus abençoe o nosso querido bispo Wilson José Ribeiro, o Abraão, o Ansel, o Júnior, a missionária Graça, todo o povo lindo aí de Juiz de Fora, já estão ligados conosco, a Regina Souza, também lá do sul de Minas, Deus abençoe, já levantou cedo, serva de Deus, levanta cedo. Ela estava esta semana orando lá no Mirantes, da sua cidade de Poços de Caldas. Deus abençoe, pastora Regina Souza, galega abençoada. Deus abençoe Poços de Caldas, cidade linda, cidade muito próspera e abençoada no sul de Minas. Parece-me que é a primeira maior cidade do sul de Minas. Até Varginha perde para ela na população. Deus abençoe Esther Brito, também já ligada conosco, mas amanhã é dia 26, última sexta-feira. Amanhã é dia de oração e jejum.
oração e jejum. Porque o jejum e a oração entre nós é no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira. Há 41 anos que nós temos a campanha da oração e a campanha do jejum. Há 41 anos. Por isso que a gente pode desafiar o mal, repreender o mal, amarrar os Exus e profetizar vitória. Porque a igreja está com as armas certas e corretas da batalha espiritual. Oração e jejum. Jejum, oração e louvor. Regina está dizendo, contamos com a sua bênção. Amém. Lívia Barbosa já acordou. Deus abençoe. Então amanhã é dia de oração e jejum. Já nos preparando para o último domingo, dia 28. E assim nós vamos caminhando pelos caminhos da vida, pelos caminhos da fé, pelos caminhos da visão espiritual. E amanhã é dia de quebra de maldições. Lembrando que nós estamos em cadeia com a Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia, ICBRN também, muitas rádios comunitárias retransmitindo Bom Dia Espírito Santo. E você de qualquer parte do Brasil, se você tem uma emissora online e quer retransmitir o nosso programa, entra em contato comigo, tá bem? 9918-62232, código 071, para nós cobrir o Brasil com a santa palavra logo pela manhã. Às vezes você tem aí uma online, uma comunitária, comunique comigo, tá bem? Dislene Santos já acordou, milagre. Dislene, é milagre ter acordado esta hora. Deus abençoe. Então amanhã é dia de quebra de maldições. Um trabalho altamente espiritual. Edinalva Costa, em nome de Jesus Cristo, amém, Edinalva. Naná já está conosco. Deus abençoe. Então amanhã é dia da quebra das maldições. Às vezes você olha para trás e você sente a maldição da morte prematura em sua família. Misericórdia. O AVC, a diabetes, a depressão. Às vezes, a maldição nas mulheres da família, nos homens. Seja maldição herdada, mandada ou adquirida. Só sai através de jejum e oração. Não tem outra receita. Se tivesse, sabíamos. Maldição só é quebrada na oração e no jejum. Os laços são desfeitos. Os nós são desfeitos. Maldição das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, do roubo, da mentira, do palavrão, de doenças hereditárias. Um rapaz dizia para mim, missionário, eu tenho 46 anos, já estou no 7º casamento, com cada mulher um filho, e eu já não aguento mais. Ele mesmo disse. E assim foi meus tios, meu pai, maldição herdada. Orei por ele. A outra me disse, missionário, todos da minha família morrem antes dos 40 anos, eu já tenho 38, estou com medo, ainda bem que ela veio a mim. E eu passei para ela a receita da oração e do jejum. A outra me disse, somos 4 mulheres na família, todas foram noivas, mas nenhuma casou. A outra me disse, somos 5 mulheres, todas casaram, mas ninguém vive com o marido. Nenhuma vive com o marido. A outra me disse, meus filhos morreram na mão de traficantes. E ainda tenho um filho
maldição herdada. 88% das lágrimas, dos prantos e dos gemidos e dos ranger de dentes são maldições, seja herdada, adquirida ou mandada. Só tem uma receita: oração e jejum. Aí as igrejas não oram mais, os pastores não oram mais, e o diabo, Satanás, vai ganhando campo, matando, roubando e destruindo até sobre os altares, infelizmente. Maldição de morte prematura, maldição de depressão. A outra me disse: todos da minha família são depressivos, missionário. E todos terminam morrendo só, fechado dentro de um quarto. Misericórdia. Levante a sua cabeça, porque isto é campo espiritual. Maldição não sai com salvas de palma, nem coreografia, nem confraternizações. Maldição não sai através de ladainha, ou rezas, ou missa, ou terços. Não, não, não. É campo espiritual. Só sai através de oração e jejum. Banho de descarrego, andar em tapete de sal, passar debaixo de porta de madeiras, tomar banho de pipoca de pétalas de rosa, amarrar figa no pulso. Isto não quebra maldição e nem desfaz. Jesus deu a receita: jejum e oração para esta casta de demônios. Ele falou depois que ele libertou um menino epilético, e a epilepsia é também origem hereditária, segundo os médicos. Toda planta que o pai não plantou, se o pai não plantou, quem plantou? O diabo. Será arrancada pela raiz. Seja o joio, seja a erva danina ou daninha. Por isso que a igreja tem que usar as armas certas para o combate certo: jejum, oração, oração, jejum. Não pode fazer o jejum de 24 horas, vá até 10 da manhã, até meio-dia, até 1 da tarde, até 5, não importa. Marca o dia também da proibição, como diz lá em Joel. E esta maldição será quebrada da vida das mulheres, da família ou dos homens. Este espírito de adultério, de aliança quebrada, de altar quebrado, às vezes é uma maldição herdada, adquirida, porque se meteu com quem não devia e arrumou uma maldição para a vida. Não vigiou. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E se a pessoa der, ele entra, ele mata, rouba e destrói. Deus te abençoe, Gildésio. Aí em Budas Artes estamos orando pelo missionário genuíno, tá bem, Gildésio? É corrente de oração por ele. Então, maldição é um assunto altamente espiritual, que nem todos os pregadores do evangelho ministram nesta área, mas Deus me fez conhecer para este campo espiritual. Maldição herdada, às vezes lá no passado com seus tataravós, que você traz o sobrenome deles, está enraizado em sua vida, porque derramaram sangue inocente, porque estruparam, violentaram, falsificaram, e esta erva do mal está em sua árvore genealógica. E a maldição adquirida é a pior que existe. Jesus mesmo falou sobre a maldição adquirida.
quando um demônio sai da pessoa, o capeta, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E quando ele não encontra, ele volta para sua velha casa e traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele cidadão ou daquela cidadã torna-se pior 7 vezes ou 8 vezes. Por isso que é fácil você ganhar um incrédulo para Jesus, mas ganhar um crente desviado, como diz nós baianos, é taca, é difícil, porque ele tem uma legião incorporado nele. Maldição herdada, às vezes conserva pelo sobrenome. Maldição adquirida, porque deu lugar ao diabo, ao chifrudo, ao Lucifer. Maldição mandada é a mais fácil que tem para sair, sai até no sopro, e o capeta vai embora. Mas a adquirida tem que ter jejum e oração, e a herdada. Missa não resolve, ladainha não resolve. Decorar versículos da Bíblia também não ajuda. Mas precisa haver oração, jejum. Aí, como eu falo sempre, né? As pessoas enchem os altares com jogo de luz, pinta a igreja de uma cor que não convém a um templo. E a juventude, toda cheia de maldição, não ensina o caminho da oração, nem do jejum, nem do louvor. É só pula-pula, confraternização, festa, passeios e passeios. Prosperidade é bom? É. Mas é uma arma perigosa também. Então, maldição não sai com conversa fiada. É oração e jejum. Jejum e oração. Foi Jesus quem deu a receita. Foi Jesus quem passou. Por isso que existe hoje até pregadores amarrados pelo adultério, pelo roubo, pela avareza, pela ganância, pelo espírito da gula, o apetite desordenado em alguma área. A Bíblia fala do apetite desordenado para avareza, ganância. Tudo isso é maldição, herdada ou adquirida. Então, precisa haver uma campanha de jejum. Jesus, para começar o ministério, Deus te abençoe, Eliseu. Jesus, para começar o ministério, ele orou e jejuou 40 dias e 40 noites, para ele ter vitória em todas as áreas, e teve. E a Bíblia diz que Jesus, como homem, não pecou. Elias, para vencer um demônio que estava lhe perseguindo, Jezabel, Elias jejuou 40 dias caminhando. Moisés, para receber uma revelação, ele jejuou 80 dias em 2 etapas. Daniel, para expulsar um demônio, ele jejuou 21 dias. O povo da cidade de Nínive, para vencer o mal que estava em Nínive, jejuaram e oraram, e até os animais e os governos da cidade de Nínive entrou em campanha de oração. Aí a crentaiada de hoje não ora, não jejua, é só coreografia, é só dança espiritual. Aonde está a base da batalha espiritual para vencer as maldições que às vezes vieram dos nossos tataravós? Nós não somos culpados,
mas às vezes estamos carregando uma carga que não é nossa. Precisa tirar dos seus ombros este jugo. E através das armas certas, oração, 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 jejum, jejum, jejum. Existem castas de demônios que só saem através de oração e jejum. Então, sexta-feira, amanhã, última sexta, ainda que nós podemos reunir, ainda que por lei poucas pessoas, apenas 65 em cada culto, nós teremos 6 cultos amanhã. 3 na catedral, 3 na sede, de jejum, de oração, de beber o óleo. A vida espiritual não é conversa fiada, não, é batalha. Sempre haverá batalha entre Israel e Faraó, entre Israel e Amaleque, entre Israel e o diabo. É a batalha constante. E nós estamos no meio desta batalha. Por isso que ele não chamou covardes, frouxos. Ele chamou um povo diferente, de garra, de fibra, de unção, para vencer, para liderar. Ele chamou Moisés, ele chamou Davi, ele chamou Elias, e ele te chamou também, Gildésio, o Papa. Gildésio é um pastor baiano que trabalha lá na Embu das Artes, nosso filho aqui de ministério. Gildésio e o seu irmão Newton Papa. Só que esse Papa aí é de Jesus, viu? É Papa crente. Então, é batalha. Em vez de você criticar seu marido, que é um prostituto, seu filho, que é um drogado, ore por ele, jejue por ele. Mas eu já tenho jejuado, missionário. Jejue mais. Deus vai te dar a vitória. Ajuda ele a se libertar das algemas, das prisões, dos cadeados, das trancas de ferro, das portas de bronze. Amanhã é um dia poderoso, quebra de maldições. Domingo, estudo da palavra. Estamos na visão certa. Francisca Ferreira Silva, é verdade, não vê mais oração nas igrejas, é isso aí. É só jogo de luz, piscando, igreja pintada de uma cor que não convém a um templo, é muita dança, é muita coreografia, é muita apresentação. Mas aonde está a base da batalha, das armas espirituais? Aí o diabo fica dando risada. O diabo fica tirando, como diz, um linguajar. Deixa para lá esse linguajar, sabe? Então, amanhã é um dia poderoso. Olha, eu ainda tenho alguns minutos. Estamos em cadeia com a cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia. Estamos pela ICBRN, estamos pelo Facebook, ao vivo, aparece ali, ó, ao vivo, é ao vivo mesmo, tá bem? Antes de 4 eu já estava de pé, antes de 5 eu já estava aqui no bairro da Barra, outro lado da cidade de Salvador, uma região linda, onde está a Rádio Cruzeiro da Bahia, uma emissora poderosa. Então, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos? Abra sua Bíblia aí agora, Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 15. A passagem pelo meio do mar. Eita maravilha! Que possamos atravessar todos os mares que estiverem diante de nós.
Regina está falando, quando cheguei na igreja, jejuou 5 meses para libertar o marido. É isso aí, Regina. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Tá ligada. Esta mineira é ligada. E a Bíblia fala assim para nós, se está na Bíblia, é para nós termos o conhecimento. Olha que mensagem linda. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés era o pastor de 3 milhões de almas. Moisés era o líder, o chamado, o ungido para uma missão que entraria para a história dos hebreus e dos cristãos também. Então disse o Senhor a Moisés, 2 pontos. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Eita ordem! Por que você está clamando, Moisés? Porque você está aí orando mais uma vez. Agora, você já orou, agora é tempo de marchar. É tempo de pisar na cabeça da serpente de Faraó. É tempo de caminhar. A ordem de Deus para nós é esta ordem. Levanta e anda. Marche, caminhe, pise. Estamos nesta caminhada aqui há 41 anos. Ou há 53 de fé. Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é tempo de ficar parado com medo de vírus ou de viroses. Não é tempo de ficar com medo de gafanhotos ou de poeira que vem do Saara. Não é tempo de ficar com medo de tráfico ou de traficantes. É tempo de marchar. A ordem de Deus é esta: marche. Já orou, já jejuou, já preparou, agora marche. Marche. Ele canta lebale shiriandecais. Fala para os filhos de Israel marchar. Fala para o Daniel marchar. Fala para a Edinalva marchar. Fala para a Soçoca marchar. Fala para a Hilda marchar. Fala para a Regina marchar. Marche. Para a conquista da terra prometida. Para a vitória. Marcha, Rita. Porque pararam de vir à igreja. Nós podemos reunir em cada culto 65 pessoas. Ponha sua máscara, faça a sua chapinha linda, o cachinho. Marche para a igreja. Só quer saber agora de sofá, 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 televisão, televisão, WhatsApp, WhatsApp. A ordem é esta ordem. Marche para a igreja, marche para o céu, marche para a vitória, marche. Sandra Salles está marchando também. Agora veja o que Deus falou para Moisés. E tu, Moisés, levanta a tua vara, porque naquela época não tinha a Bíblia impressa, só tinha os pergaminhos da Torá, ou as tábuas dos mandamentos, mas ele tinha um cajado em sua mão. Olha o meu cajado aqui, ó. Ele tinha um cajado em sua mão, um pedaço de pau, de madeira que ele ganhou, foi de Faraó, e ele atravessou o deserto com aquele cajado. A história nos fala. Levanta a tua vara, Moisés. E a palavra está dizendo para mim: Daniel, levante a Bíblia, Daniel. Levante a promessa, Daniel.
Levante a minha palavra, Daniel. Levanta a tua vara, porque ela está em tua mão, Moisés. Não é na mão de Arão, não é na mão de Josué por enquanto, é em sua mão. Levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Levante a vara e estenda a mão. Como é importante estender a mão sobre o rebanho e abençoar e ministrar a imposição de mãos. Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Fende-o, toca nas águas. Você tem que tocar nas águas. Você tem que tocar no povo. Você tem que transferir autoridade. Imporão as mãos sobre os enfermos. Pegarão na mão de paralíticos. Colocarão a mão sobre o local da enfermidade. Está com medo? Então não faça. Porque o medo é uma arma do diabo que às vezes está na mente de muitos pregadores. Fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Esta mensagem fala do mar seco 4 ou 5 vezes. Por que mar seco? Porque Deus faz tudo certo. Deus não gosta de lama. Deus não é porco. Ele é cordeiro. Representado pelo cordeiro Jesus. A ovelha não gosta de lama. Se você colocar um porco na lama, ele rola, fica feliz. Mas se você colocar uma ovelha, ela fica limpando as patinhas, porque ela não gosta de lama. E se você ainda está na lama, você não é ovelha. Você é porco. E porco faz parte dos animais imundos, conforme escreveu Moisés lá em Levíticos. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, Deus no comando, para que entre atrás deles, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão, eita maravilha, os egípcios saberão, viu, Sandra Rocha, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, quem é este anjo de Deus aqui? O anjo do Senhor? Segundo a teologia, este anjo de Deus aqui, anjo do Senhor, é o próprio Jesus no controle, que ia diante do exército de Israel. Olha onde ele ia, na frente. Eis que eu vou à tua frente, abrirei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Por isso que a ordem foi esta: diga aos filhos de Israel que marchem. Ele está na frente. A nossa marcha será para a vitória, não para o fracasso. Às vezes você não está vindo para a igreja com medo. Vai na farmácia, vai na padaria, vai no shopping não, no mercado. E por que não vem para a igreja? O diabo te amarrou, foi? Eu te liberto em nome de Jesus, com o dom da fé que eu tenho para te ajudar. Eu desamarro estes amarrios do medo. É com você mesmo que eu estou falando. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, aleluia, se retirou e ia atrás deles,
Também a coluna de nuvem retirou diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Isso aqui, todos estes versículos são mensagens profundas. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Aleluia. Moisés era obediente a Deus. Moisés era vidente. Moisés era servo. Agora ele estende a mão porque Deus mandou ele estender a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Olha que coisa, rapaz. O vento de Deus assoprou a noite toda e o mar abriu. Que o sopro de Deus esteja no coração da sua filha, no coração do seu marido, do seu filho, em sua empresa, o sopro de Deus, o vento de Deus. Eu profetizo o sopro de Deus em sua vida, na manhã, na tarde, na noite desta quinta-feira. Deus vai soprar. E um mar de lágrimas, de dor, de atraso vai abrir. Deus vai soprar. E esta virose, esta febre, esta enfermidade vai sair da sua vida. Viu, Marinês? Sopro de Deus está em Caruaru. Viu, Luciene Oliveira? Deus, quando sopra, é para trazer vida. Ele soprou nas narinas do boneco de barro e foi feito alma vivente. Ele sopra aqui sobre o mar e o mar abre. E forma-se muros de água, um vale seco no centro do mar vermelho. Só o Deus do Daniel é que pode fazer isso. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram por muro. Como dizia o apóstolo Doriel, Deus fez muro de água. É isso aí. Ele falava certo, dentro da sua unção e simplicidade. Deus fez muros de água. Aonde você já viu muros de água? Só Deus pode fazer isso. Em tempo de pandemia, em tempo de dificuldades, o sopro de Deus constrói muros de água. Você não crê não, seu incrédulo? Leia a Bíblia. Êxodo capítulo 14. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles. Mas veja só, a bênção não era para os egípcios, a bênção era para Israel. Eles queriam uma ponga. Eles queriam agarrar no calcanhar dos egípcios para sentir a bênção de atravessar o mar seco. Mas a bênção não era para eles. A bênção às vezes não é para você, é para Israel, é para quem tem aliança, é para quem levanta o cálice da ceia, é para quem é de Jesus. Você quer esta bênção? Então venha para Jesus. É muito forte esta mensagem. Eu não tenho muito tempo mais, só tenho mais um minutinho. E os egípcios entraram atrás de todos deles com todos os seus cavalos e carros de Faraó. E aconteceu que na vigília daquela manhã, oração, culto da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios, tirou-lhes as rodas dos seus carros. Deus trabalhou aqui como mecânico, como borracheiro, soltando as rodas dos carros. E fez andar dificultosamente
Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, fuja mesmo, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: aleluia! O Deus de Moisés é o meu Deus, é o seu Deus. Os tempos passaram, mas Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo Deus. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Deus não poderia fechar o mar, poderia, mas Ele falou: estenda a tua mão sobre o mar. Estenda a tua mão. A sua mão é abençoada, pastor Moisés. A sua mão é ungida, meu servo. Estenda a mão. Você tem autoridade para abrir. Você tem autoridade para repreender. Você tem autoridade para fechar. Estenda a tua mão, meu servo Moisés. Estenda a tua mão. Deus não poderia fechar? Sim. Mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. E quem tem que ministrar aqui é o Daniel, é você. Não importa se você é homem ou mulher, você tem autoridade. Estenda a tua mão, Moisés, para que as águas tornem como estava antes. E a Bíblia diz que morreram todos, os cavalos e os cavaleiros, e o nome do Senhor foi exaltado. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e retornou a força ao amanhecer. Fugiram ao encontro e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro, e a mão direita, a sua mão esquerda também. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Tome-lhe, diabo! E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo, aleluia, e creu no Senhor, e creu em Moisés, seu servo também. O que eu aprendo com esta mensagem? Poder da oração, poder da imposição de mãos, poder da obediência, o sopro de Deus. O inimigo derrotado, o nome do Senhor louvado. Aproveite esta quarentena e leia Êxodo capítulo 14. Tá bem? Eu não tenho mais tempo. Coloque agora um copo com água sobre o rádio. Coloque o vidrinho com óleo, o frasquinho com óleo, óleo no pires, a latinha. Porque neste momento, o sopro de Deus vai soprar aí em sua vida para abrir o mar de lágrimas ou de dor que está te desanimando na fé cristã. Depois que eles atravessaram o mar vermelho em seco, cantaram o cântico da vitória. Miriam dançou o cântico com os tamborins e todo o grupo gospel das mulheres cristãs, das hebreias. Houve festa no deserto. Vamos falar com Deus? Pai, o Senhor ainda é o mesmo Deus. Neste dia lindo de quinta-feira,
que a força da fé que o Senhor pôs em mim, o dom da fé, alcance os nossos ouvintes na Ásia, na Europa, na África, na Oceania, em qualquer parte do Brasil. A força do seu Espírito envolva cada pessoa que me ouve. Hoje não tem mais Moisés, nem Josué, nem Arão, mas nós estamos aqui. Diante de nós não tem um mar vermelho, mas existe mar de outras substâncias e perturbações. Mas o Senhor é o mesmo Deus, que o sopro do Espírito mande para bem longe todo mal, porque o Senhor abre caminhos no ermo e faz cair a chuva temporã e a seródia. Sopra sobre a vida desta irmã, deste irmão, deste pastor doente, desanimado, este pastor que não pastoreia mais, só tem título, este levita que não canta mais, porque não vende CD. Sopra nestes seios e arranca este tumor, nesta tireoide, neste baço, neste fígado, nesta vesícula, nestes pulmões, neste útero, nesta coluna, nestes joelhos, tornozelos, ombros, e tira esta dor, esta artrose, esta osteoporose, esta cirrose, este câncer na próstata, na bexiga, no intestino, no coração, este demônio do vício, da cocaína, da maconha, do paco, do crack, da cachaça, do cachimbo, do charuto. Que haja um milagre de Deus na vida daquele marido que está internado com o coronavírus, aquele filho, aquela filha, aquele avô, aquela avó. Sopra agora lá naquela UTI, onde está o pastor genuíno, aquela enfermaria, aquele quarto. Sopra o vento da vida, o vento do Espírito, e manda para bem longe o que não presta. Sopra para bem longe o espírito da morte prematura. Coração desta pessoa que está sangrando, sopra para bem longe esta hemorragia espiritual, emocional, sentimental. Sopra para bem longe este AVC, esta depressão, este vício maldito da cocaína, do crack, da violência, do palavrão, da mentira, do adultério. Que o vento do Espírito possa invadir e inundar estes corações. Sopra o Espírito Santo sobre esta família desmantelada, esta mãe perdida, esta filha desonesta, este filho perturbado, preguiçoso e avarento. Que haja um caminho novo, o caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho que está escrito lá em Isaías 54, um novo caminho. Eu oro pelas crianças, eu oro pelos estudantes, eu oro pelo trabalhador do campo da cidade, eu oro por este homem desempregado que está segurando a carteira de trabalho e orando comigo.
Eu oro por esta moça, eu oro por esta aliança que foi manchada pelo adultério, pela pedofilia, pederastia. Eu oro por esta pessoa que está chorando, deitado na cama, ou ajoelhado, ou sentado no sofá, ou em volta da mesa, ou no metrô, ou no carro, ou no ônibus, ou lá naquela plataforma de petróleo. Eu oro e eu passo a força da minha fé. Seja desenrolado o rolo que o diabo enrolou esta pessoa há tantos anos. Eu desenrolo estes rolos, eu quebro estes laços com a espada do Espírito. Eu oro pelas crianças, pelos estudantes, pelos professores, mestres e educador, pelos médicos, enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem. Eu oro por esta pessoa enlutada porque perdeu alguém, que o Espírito de Deus o conforte neste vale de morte. Eu oro pela polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, vigilantes, seguranças, porteiros de prédio, guarda municipal. Eu oro pela Polícia Federal para que continue passando a vassoura de fogo, limpando nossas instituições. Em nome de Jesus, que o mar vermelho abra com o sopro de Deus. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Eu abençoo este copo com água, este litro com água, esta garrafa com água, estes papéis e documentos. Eu consagro este óleo, que a unção de Deus esteja sobre este azeite de oliveira. Esta pessoa pode estar na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, na América Central, na América do Norte, na América do Sul. Mas eu tenho autoridade para consagrar, porque eu creio. Este óleo seja transformado em fogo, 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 poder. Que a ungir o doente seja curado, o toxicômano seja liberto. Que haja ressurreição e vida diante da unção e perdão de pecados. Como escreveu Tiago no capítulo de número 5, os pecados serão perdoados diante da unção. E que o cálice possa transbordar. Eu consagro este óleo. Eu abençoo os nossos ouvintes, de longe, de perto. Que o sopro de Deus esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. É online, viu? Deus te abençoe, Ângela. Receba a bênção da cura, da paz, da vitória. É o abraço da vitória, porque o sopro de Deus já aconteceu. Receba a cura destes nódulos na tireoide, desta enxaqueca, desta depressão. Receba o abraço do Espírito Santo aí agora. Fala línguas estranhas, fala. Vá lá no quarto dos seus filhos, na cozinha, no banheiro, na sala, na laje. Aí nesta plataforma de petróleo, neste ônibus, neste metrô, neste trem, nesta embarcação. Atropela o mal, atropela. Você é uma carruagem de fogo. Você é uma locomotiva de fogo. Você é um metrô de fogo. Atropela o inimigo. Receba o abraço, a força do Espírito Santo. Venha para a igreja. Venha para a casa de Deus.
Volte para o altar. Receba a bênção da cura do seu útero, das suas trompas. Que Deus lhe cure da infertilidade. E que de hoje a 9 meses você esteja com um bebezinho nos braços. Seja curado seu marido e você. Receba a bênção que Deus pôs em minha vida. A libertação, a cura, a força da fé. Fala língua estranha, fala. Seja renovado, seja renovada. Profetiza diante do vale de ossos secos. Profetiza diante do mar vermelho. Estenda as tuas mãos e verás a glória de Deus. Deus vos abençoe. Divulgue este programa, porque a presença de Deus aqui nos estúdios é muito forte. Entre em minha página, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Entra na página também do meu irmão, ICB Brasil. Tá bem? Deus vos abençoe, amigos e amigas, servos e servas. Eu continuo aqui por esta rede de rádios até 7 da manhã. Bom dia. E não esqueça, o sopro de Deus está sobre a sua vida. Levante os braços, bata aí no coração, ó. Marca-passo espiritual na sua tireoide, em seus seios. Aperta aí agora, faça o exercício, faça. Respira fundo. Eita, capacete de fogo. Shalom, shalom. Amanhã, sexta-feira, eu estarei aqui. Tá bem? Deus abençoe a família católica que nos assiste. Família evangélica, família espírita. Bom dia. Com a paz que excede aos nossos entendimentos.